Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse daqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de agora, nós vamos comentar o caso que chocou a opinião pública aqui na Europa, da senhora francesa que foi abusada pelo seu marido, não somente que dava a ela substâncias e permitiu que outros homens também fizessem a mesma coisa. E isso trouxe uma reflexão muito séria sobre as questões de abuso doméstico contra as mulheres em ambiente familiar. Lembrando também que agora, no último 25 de novembro, foi, vamos dizer assim, foi colocado o dia que se denominou o dia da eliminação da violência contra as mulheres. Eu sei que o assunto é um pouquinho pesado, se alguns de vocês, algumas, né, eu sei que tem muitas inscritas aqui no canal, passou por esse tipo de problema, não assistam o vídeo, porque a minha ideia não é incomodar ninguém, mas é um assunto. Embora tema muito pesado, ele faz parte também do Vida Europa e eu achei interessante trazer essa reflexão. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Vou colocar o meu óculos, né? Como sempre, que a pessoa é um pouco cegueta. E vamos começar com a nossa primeira tela. E a gente vai justamente... Esse aqui é o perfil, né? Gegen Gewalt, gegen Frau, quer dizer, provavelmente já tinha algum outro perfil com Gewalt gegen Frau. Gewalt é violência, gegen, contra mulheres, Frauen, né, em plural. E aqui é o que eu comentei com vocês. E mais uma vez essa tela, e vamos voltar para o assunto, que é esse caso, que é horroroso, e a gente vai relatar primeiro o que aconteceu. Isso é um texto da BBC, ele está em português. Marido que drogava a mulher para que fosse por vários homens. Isso é um julgamento que está acontecendo em Avignon. Avignon é no sul da França, se não me falha a memória. Dominique Pelifot, um homem de 71 anos, né, a acusação a gente já falou, e ele disse durante a sala que ele é isso aqui que vocês estão lendo, né, eu não vou falar essa palavra porque o YouTube é um pouquinho, e também é uma palavra difícil mesmo. E aqui ele conta, né, que eles viveram durante 50 anos, tem uma família, tem um outro texto que eu vou mostrar depois que fala, né, e aí contando toda a trajetória, né. E aqui nesse texto, eu vou mostrar para vocês que e ela relembrou, quer dizer, quando essa história começou, que foi em novembro de 2020, quando foi convidada pela polícia para comparecer a um interrogatório ao lado do marido. E aí, que ele estava sendo interrogado, olha só o que ele fazia, tirando fotos debaixo da saia de mulheres em um supermercado. Só que aí, a polícia também chamou a senhora e começou, aí que começou todo o processo. O policial disse, né, a senhora Pelicot, vou lhe mostrar coisas que não achará agradáveis. E aí foi que aí ele descobriu que ela, até então ela não sabia, tá? Essa história, esse é um detalhe absolutamente chocante, ela não sabia que estava acontecendo isso. E aqui tá, né, Gisele disse que até então o casamento deles tinha sido geralmente feliz e que ela e o marido superaram uma série de dificuldades financeiras e de saúde. E que ela havia o perdoado por ele upskirting, foto debaixo da saia, depois que ele prometeu a ela que tinha sido um incidente isolado, presta atenção. E aí começa toda a história, deixa eu voltar para mim.
Deixa eu voltar e agora esse daqui, que é o último. Porque também, eu estava vendo textos em francês, vocês sabem que o francês costumava ser a minha primeira língua estrangeira, né, muitos anos atrás, e a história é que como isso é uma história absurda, né, tão absurda, que eles falaram: "Não, o julgamento pode ser em portas fechadas", porque se trata uma coisa horrorosa. Você imagina você não saber que você era, né, pelo seu próprio marido, tem família, tem filhos, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí no começo dessa semana, tá aqui, né, o Ministério Público francês pede 20 anos de prisão para o marido que dopou a mulher para que vocês estão vendo aqui. O impressionante dessa história é que são mais de 50 pessoas, tá? Ele marcava encontros através de um site, ia na casa e acontecia as coisas. Aqui tá. Os outros 50 réus estão sendo processados principalmente e eles também podem ser condenados a 20 anos de prisão. Aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos aproveitar essa aba que já está aberta aqui. Francesa adotada por marido e por desconhecidos denuncia a sociedade machista que banaliza o... Assim, é absolutamente, eu penso, minha opinião, né, é absolutamente corajoso que ela tenha permitido que esse caso viesse a público, expor, assim, a uma violência tão brutal que aconteceu, que aparentemente, aqui está também que estava falando, um dos últimos 51 réus a depor, dizia que se tratava, que ele pensava, né, de um jogo sexual consensual de um casal liberal, onde a mulher fingia estar dormindo. E aí eu vou mostrar para vocês a última tela desse vídeo, que é essa aqui, é a Euronews. Aí todos os textos em português para não ter problema, né? Esse daqui é um estudo, tá, da União Europeia, que 1 em cada 3 mulheres foi vítima de violência de gênero. Esse aqui é em português de Portugal, tá? O seu acento gráfico está trocado. Ao longo da sua vida, revela um novo estudo. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem um mapinha. Vamos mostrar aqui, não sei se funciona. Ah, funciona. Aqui a França, por exemplo, aqui não tem como traduzir. Falam que mulheres já sofreram, 34,5% das mulheres francesas já sofreram algum tipo de violência daquele tipo. Vamos ver aqui na Alemanha, né, essa aqui é a França, aqui é a Alemanha. Na Alemanha é 25,6%. Vamos aqui ver a Áustria. A Áustria, bem alta também, pelo tamanho do país, né, 35,7%. Vamos ver a Itália. A Itália, nessa aqui, eu costumo chamar a Itália de perninha, né? A perninha aqui são 31,7%. Vamos ver aqui no sul da Europa, na Espanha, são 28,2%, e em Portugal, 19,7%. Então, está aqui, só para a gente ter uma ideia. Bom, quais são as nossas... Deixa eu tirar o óculos, né, porque fica batendo a luz no óculos e pode incomodar. Quais são as minhas considerações sobre o caso? Infelizmente, a questão da violência contra a mulher, ela continua firme e forte, independendo da classe social, né, talvez a gente no Brasil tenha uma impressão de que, aqui na Europa possa haver menos casos de violência contra a mulher por ser, né, considerado países desenvolvidos, ou ter menos casos quanto esses, e na verdade não é. Esse caso, ele é absolutamente assombroso, mostrando que muitos dos casos de violência contra a mulher acabam sendo, vamos dizer assim,
esquecidos, né, ou simplesmente não chegando a público, porque as pessoas têm muita vergonha, né, e especialmente em tempos de redes sociais, aonde as pessoas procuram se mostrar nas redes sociais da forma mais perfeita possível, né, e isso acaba, se vocês estão escutando um barulhinho, é a minha gata Cookie, tá para lá e para cá. Isso acaba gerando, a sensação de que não existe esses problemas. Uma coisa muito interessante também, é que ao longo da pandemia, o número de agressões contra as mulheres aumentou consideravelmente por conta da pandemia, por conta dos lockdowns, ou seja, os casais em casa, muitas vezes casais já com problemas, que também começaram as mulheres sofrer mais violência. E para concluir esse vídeo, vale lembrar que um dos grandes temas, né, inclusive esse tema ele afeta diretamente as brasileiras e as latinas que moram na Europa, é mulheres que em muitos casos estão em relacionamentos abusivos, e em muitos casos não podendo sair desses relacionamentos por questões financeiras, muitas brasileiras que estão em relacionamentos assim, cuja o cara ele até por conta de visto, né, ou às vezes pegam o passaporte e sendo muito, no caso das brasileiras ou das latinas-americanas em específico, é bastante complicado, porque primeiro não há estatísticas e muitas vezes também a mulher ela fica com vergonha de dizer que está passando por um problema, muitas vezes porque não sabe o idioma, porque existem vários, por exemplo, aqui a cidade de Viena, tem vários números, inclusive agora quando eu for editar o vídeo eu vou colocar aí na box de descrição do vídeo, tem vários números que você pode ligar caso você esteja sofrendo algum tipo de relacionamento abusivo, mas o problema é que muitas meninas não têm alemão suficiente ou inglês suficiente para se comunicar, e fica aí também a vergonha. No caso específico da senhora Gisele Pelicot, assim, primeiro eu posso imaginar o que passa na cabeça dessa senhora, né, ver a vida dela destruída, né, vida de uma família praticamente destruída, né, e por outro lado, ela está sendo considerada na França atualmente, e aqui, né, no mundo germanófono, visto como um símbolo contra a violência contra as mulheres, especialmente a violência doméstica, lembrando que existem as nuances culturais, né, quando a gente fala Europa, existe uma diferença entre o sul da Europa e o norte da Europa, e a França, de alguma maneira, sempre foi considerada um país relativamente liberal em alguns costumes, né, e um deles, por exemplo, é que em muitos relacionamentos, em casamentos, inclusive, tanto o homem como a mulher podem ter amantes, uma coisa que já aqui no mundo germanófono fica, já é um pouco, não é que não exista, mas é um pouco mais difícil, porque as sociedades germanófonas costumam ser muito mais conservadoras. Lembrando que, para esse tipo de crime, que é um crime, né, que aconteceu contra a senhora Pelicot, não tem nenhuma desculpa aí, é um verdadeiro absurdo, e faz realmente com que a gente reflita seriamente sobre a questão da violência contra as mulheres, que infelizmente acontece muitas vezes dentro das casas e com membros da família, tá certo? Essas foram as minhas observações sobre esse assunto, né, sobre o caso Gisele Pelicot. É um caso, infelizmente, muito desagradável, mas eu achei interessante trazê-lo aqui, inclusive à luz, à reflexão, né, de um assunto que, infelizmente, causa muitos problemas. Tá certo? Eu fico por aqui. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, e nós nos vemos em algum vídeo, short ou live muito breve, aqui no Vida Europa.